Meus irmãos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui felizes, alegres, contentes porque o Senhor tem nos sustentado. Nós estamos aqui para compartilharmos um pouco a respeito da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a melhor e melhor escola do mundo. Neste momento, nesta oportunidade, nós vamos comentar e compartilhar com os irmãos um pouco a respeito da lição número 12. Se os irmãos puderem acompanhar na sua revista, puderem acompanhar lendo e debatendo e porventura nós teremos um aproveitamento muito melhor. A lição ela vai falar sobre as bênçãos de Deus para a família. 22 de março de 2020. Não teria um momento mais oportuno para nós conversarmos, debatermos e aprendermos sobre o que Deus tem com as famílias. Nós, enquanto igreja, nós, enquanto membros de um corpo, nós temos que saber aquilo que Deus já determinou ao nosso respeito. Porque não são as circunstâncias, não são os momentos que nos definem. Quem nos define é o que a Bíblia diz que nós somos. Amém? Vamos conversar, vamos compartilhar um pouco da lição número 12. As bênçãos de Deus para a família. A nossa riquíssima lição vai falar que a família cristã ela é uma agência divina aqui na Terra. Ou seja, Deus constituiu a família, Deus criou a família com um propósito, com um objetivo. Não só de ser famílias voltadas para a adoração a Ele, mas também famílias que propaguem, que espalhem as boas novas do Senhor aqui nesta terra. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos, compartilhando, para nós podermos alcançar este objetivo que é o aprendizado. Amém? Eu vou ler em Atos capítulo 10, versículo de número 1 e número 2. Acompanhe na sua Bíblia, abra sua Bíblia neste momento. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 1 e 2. Diz assim o texto: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. A palavra de Deus diz que nessa cidade existia um homem chamado Cornélio. Ele não tinha ainda a experiência de estudar sobre a palavra de Deus. Ele não tinha ainda a experiência de congregar com os irmãos. Ele não tinha ainda a experiência de fazer parte de um corpo, de um membro, do rol dos irmãos, da membresia da igreja. Mas nós lemos aqui que de contínuo ele orava a Deus. Ou seja, Cornélio, ele fez da sua casa uma agência missionária. Quando você, quando eu, quando nós nos propomos a colocar a nossa casa à disposição do reino como uma agência missionária, a Bíblia diz que Deus frutificará o seu esforço. Nós estamos falando de um homem que não era judeu. Cornélio não fazia parte da linhagem do povo que Deus escolheu. Mas de contínuo ele orava ao Deus Criador. E a Bíblia diz que, como resposta disso, de colocar a sua família à disposição
toda a sua casa foi salva. Pedro pregou ali e naquele momento o Espírito Santo de Deus batizou aquelas pessoas. Nós entendemos então que não há restrição para o poder de Deus. Nós não estamos fixados, amarrados em dogmas. A graça de Deus, ela foi derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O que nos falta é tomar posse e trabalhar neste respeito, neste aspecto. Trabalhar nesta bênção que já foi determinada para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós aprendemos que a agência divina, ela é o seu lar. A nossa lição vai falar sobre ensinar isso, ou seja, colocar isso à frente, ensinar às próximas gerações. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, depois de entender que a sua família é preciosa, depois de entender o plano que Deus tem na sua vida, através da sua vida, a nossa orientação, segundo as Escrituras, é ensinar isso, é passar à frente. E nós temos mais um texto para nós lermos juntos. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, capítulo 16, versículo 13. Romanos 16, 13. A palavra de Deus vai dizer da seguinte forma: Paulo, ele está escrevendo à igreja de Roma, terminando a sua carta aos romanos. E ele escreve o seguinte versículo: saudai também a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que também é muito útil para mim e para o ministério de Deus. Quem seria esse Rufo? Uma certa feita na história da humanidade, Jesus caiu com a cruz, ensanguentado, machucado, ferido. E a Bíblia diz que um certo Simão, chamado Cirineu, ele ajudou o Senhor a carregar a cruz. E uma vez marcado pelo sangue de Jesus, a sua vida, a minha vida, nunca mais será a mesma. Depois que aquele irmão, chamado Simão, carregou a cruz do Senhor, esse testemunho foi levado para a sua casa. Os seus filhos se converteram ao Senhor. A sua esposa aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E muitos anos depois, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta à igreja de Roma, vai saudar o obreiro valoroso chamado Rufo, filho daquele Simão que carregou a cruz de Jesus. Então, o que nós aprendemos aqui? Que a nossa casa, a nossa família, ela é uma agência de Deus aqui na terra. E que isso vai nos abençoar. A Bíblia diz que se eu ensinar este caminho, eu estarei trazendo a frutificação para a minha casa. Uma vez o sangue de Jesus tendo caído sobre a sua vida, nós não podemos reter essa bênção. A nossa obrigação é repassar isso aos nossos filhos e à nossa família. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Noé construiu uma arca e ele colocou a sua família na arca. Nós estamos aqui porque a arca ainda está aberta. A porta da graça está aberta. Devemos entender e aproveitar
buscai enquanto está próximo, enquanto está perto. Amém? Então nós entendemos esses pontos que, além de alcançar a nossa vida, Deus quer que nós alcancemos a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também vamos aprender que é muito mais do que isso que Deus tem para nós. A nossa lição vai falar sobre algumas bênçãos específicas para a família. Porque o projeto de Deus sempre foi constituído em cima da família. Deus criou a família para adorá-lo, mas não só para adorá-lo, para ter relacionamento íntimo com Ele. E para que isso ocorra, nós aprendemos que sabedoria, inteligência e conhecimento são dons de Deus derramados sobre a família. Meus irmãos, o que seria a sabedoria que Deus derrama sobre a sua casa? Seria aquela calma na tomada de decisões. Seria aquela prudência em agir. Seria agir de forma não afoita. A Bíblia diz que se nós pedirmos a Ele sabedoria, Ele nos entregará a sabedoria. E o que seria a inteligência? A inteligência seria aquela estratégia que Deus te dá para resolver os problemas. Nós não fomos chamados por Deus para criar problemas. Pelo contrário, nós somos chamados por Deus para solucionar problemas. E o maior problema da humanidade chama-se pecado. E a solução para esse problema está na minha, está na sua boca. A palavra de Deus. Deus já derramou a sabedoria. Deus já nos deu a inteligência. E Deus nos traz aqui o conhecimento. Porque nós conhecemos, mas prosseguimos em conhecê-lo, até chegar à medida da estatura de varão perfeito. Amém? Então essas são as principais bênçãos, segundo a nossa lição, derramadas sobre a família. E não bastasse isso, derramar as bênçãos, Deus garante a sua própria presença. Preste bem atenção aqui em mim, neste momento. Em um determinado momento da história da caminhada do povo no Egito, Deus falou a Moisés que mandaria um próprio anjo para acompanhá-lo. Mas naquele momento, Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Deus garante essa presença dentro do seu lar, dentro da sua casa. O Salmo 127, ele vai exemplificar isso para nós. Ele vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, se Ele não estiver presente no fundamento, em vão trabalham aqueles que o edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não sustentar-nos, o nosso trabalho gerará dores. E ele vai dizer que tudo isso tem a finalidade de tornar os nossos filhos herança do Senhor. Olha que bênção, olha que maravilha. Deus garante a presença e Deus garante a segurança do seu lar. Nós estamos vivendo aqui em momentos angustiantes.
Nós estamos em um momento mundial de dificuldade. Mas eu quero trazer para você uma palavra de esperança. Jesus, ele garante o sangue no umbral da porta da sua casa. Quando o anjo da morte passou ali no Egito para matar os primogênitos, a Bíblia diz que Deus orientou Moisés a ensinar o povo a passar o sangue no umbral da porta, porque representaria o livramento de Deus. Tome posse desta palavra, neste ensino, em nome do Senhor Jesus. A sua casa, ela tem a marca do sangue no umbral da porta. Tome posse desta palavra. Sinta o calor do Espírito Santo dentro da sua casa neste momento. Sinta Jesus te abraçando. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja o nome do Senhor. E isto é uma garantia da palavra. Quem diz foi Deus, e Ele é fiel em cumprir e vela pelo cumprimento da sua palavra. Ele nos garante presença, Ele nos garante segurança. Glórias ao nome daquele que vive e reina eternamente. Amém? Vamos caminhar mais um pouco. Ele nos ensina quais são as atitudes para desfrutar dessas bênçãos, trazendo a nossa lição, amarrando os pontos. Nós aprendemos que a família é uma agência divina. Nós aprendemos que nós somos responsáveis por anunciar isso às próximas gerações. Nós aprendemos que Deus derrama sobre nós sabedoria, inteligência, conhecimento, e que Ele é a nossa segurança, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. E praticamente, trazendo para o lado bem prático, as atitudes para desfrutar dessas bênçãos seriam, basicamente, o temor de Deus, um lugar de trabalho e um lugar de adoração ao Senhor. Temer a Deus é ter um relacionamento correto com Ele. Temer a Deus é entender quem eu sou e quem Ele é. Temer a Deus é entender onde eu estava e onde eu estou. Faça essa reflexão neste momento. Onde você estava e onde Deus te colocou. Aleluia. Faça essa reflexão neste momento. Pare, pense por 10 segundos. Onde estava a sua vida antes de Jesus? Ele te lavou, Ele te limpou, te fez assentar em regiões celestiais. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que onde há temor, há sabedoria, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então eu preciso internalizar isso, porque à medida que eu compreendo isso, isso traz paz para a minha vida, isso traz refrigério para a minha alma. Onde eu estava e onde eu estou, quem eu era e quem eu sou, para a glória do nome de Jesus. E a obediência é o fruto desse reconhecimento. Ou seja, à medida que eu obedeço a sua palavra, eu estou dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu sou o pó da terra, mas o Senhor que me fez do pó da terra soprou nas minhas narinas
me deu fôlego de vida, me tirou de um lamaçal, me colocou na sua casa. Eu estou aqui para te adorar. Aleluia. Nós precisamos disso neste momento. Nós estamos em Cristo, não estamos em crise. Esteja em Cristo nesta manhã. Louve ao nome dele. Permita que o Espírito Santo tenha liberdade na sua casa. Sinta ele aquecer o seu coração. Essa é uma atitude prática para que as bênçãos de Deus alcancem a sua e a minha casa. Um lugar de trabalho e contentamento. Ou seja, Deus nos chamou para sermos homens e mulheres de trabalho. Nós temos uma obrigação enquanto cidadãos terrenos. Trabalhar, ajudar, cooperar. Tanto para a nossa vida particular, mas muito mais para o reino de Deus. Porque o trabalho aqui nessa terra, ele vai ficar aqui. Mas o trabalho que você e eu fizermos para o reino de Deus, ele nos acompanha. A coroa está preparada para você. A coroa da justiça. Tome posse desta palavra nesta manhã, neste estudo bíblico. Entenda quem você é em Deus. Você é feito para trabalhar, para adorar. Não aceite palavra diferente do que esta. Às vezes nós passamos por tantos problemas, tantas dificuldades, que a nossa fé começa a ser testada. Mas a Bíblia diz que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da nossa angústia, a nossa força será pequena. E Deus está te enchendo de força neste momento, te enchendo de graça, derramando o seu bálsamo curador sobre a sua vida. Ele quer ter relacionamento conosco. Foi para isso que nós fomos criados. Amém? E Deus quer que a nossa casa seja um lugar de adoração. Pare e pense. Deus criou um homem e uma mulher e descia todos os dias para conversar com aquele casal. Deus criou o homem, criou a mulher e descia todos os dias para conversar ali no jardim com aquele casal. O Filho dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele também desceu. Ele se esvaziou, ele se humilhou para poder abrir novamente esta oportunidade. Abrace esta oportunidade. Deus está dando a nós uma oportunidade única de termos relacionamento com Ele. Ele quer que nós possamos, cada dia, dobrar os nossos joelhos na nossa casa e dizer que só o Senhor é Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, reconhecendo a sua majestade e o seu domínio sobre os céus, sobre a terra e sobre tudo o que existe. Amém? Deus quer, na virada do dia, passear no jardim da sua casa. Ele quer que nós tenhamos essa liberdade com Ele. Meus irmãos, não deixe as circunstâncias da vida desanimá-los. Não deixe
as notícias ruins desanimá-los. Não. A nossa fé, ela é firmada na rocha, no propósito. A Bíblia diz que por 2 momentos Jesus enfrentou tempestades. Jesus enfrentou tempestades. Mas em um momento, ele acordou e acalmou aquela tempestade. Você sabia disso? Que o seu Jesus, ele tem o poder de acalmar a tempestade da sua vida, a tempestade da sua casa, do seu bairro, da sua cidade e do nosso mundo. Ele tem esse poder de acalmar. Mas em um segundo momento, ele não acalmou a tempestade. Mas ele deu uma ordem aos seus discípulos para caminhar com ele no meio dela. Deus pegou na mão de Pedro e andou com ele, caminhou com ele. Jesus tem o poder de acalmar tudo, porque nós cremos nisso. Mas ele também tem o poder de segurar na sua mão e andar com você e atravessar este mar, atravessar este deserto. E ele está conosco neste momento agora e na sua casa. Ele está contigo. Por que que eu te afirmo isso? Porque eu creio na sua palavra. E ela diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei aí convosco. Sinta esse abraço de Jesus aí agora. Sinta o calor do Espírito Santo aí agora. Sinta o mover de Deus ao seu favor. Pelos olhos da fé, enxergue os anjos acampados ao redor da sua casa. Pelos olhos da fé, enxergue os seus filhos guardados. Pelos olhos da fé, enxergue o que Deus está fazendo ao seu favor. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Nós aprendemos aqui as bênçãos de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Eu convido você a orar neste momento. Eu convido você a clamar a Deus neste momento. Nós temos alguns minutos aqui para terminar a nossa aula. Feche os seus olhos neste momento. Vamos orar a Deus, clamando para que a nossa casa esteja dentro da sua arca. Amém? Feche os seus olhos neste momento. Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Deus, agradecidos, louvando o teu nome e engrandecendo o teu reino. Meu Deus, quão grande oportunidade o Senhor nos dá neste momento de estudar a sua palavra desta forma. Meu Deus, antigamente era tão difícil nós lermos. Antigamente as cartas, meu Deus, eram destruídas. Papai, nós estamos agora em frente, meu Deus, a computadores, a telefones. Meu Deus, entendendo que a sua graça alcançou o mundo. Papai querido, refrigera agora a nossa alma. Aquieta a nossa mente, meu Deus. Tenha, papai querido, liberdade na nossa casa. Meu Deus, a nossa casa, ela é tua. Nós estamos aqui para te adorar e bendizer o teu santo nome. Abençoa este dia, nos dê um dia de paz, de graça e de sabedoria debaixo da tua unção. É o que te pedimos e por fé te agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, muito bom. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua família.
E querendo Deus, nós estaremos aqui sempre preparados para adorá-lo e para receber do Senhor aquilo que Ele tem para nos entregar. Deus abençoe o seu dia. Até uma próxima oportunidade, permitindo o Senhor.